A escolha da Keitech foi justamente para a gente ter um único fornecedor nesse processo de ponta a ponta. Então hoje a gente tem a QI como administradora do fundo e agente de custódia. A QI é quem tem todas as contas escrows das nossas operações, acho que são mais de 150 contas hoje. É também por onde a gente emite todos os boletos dos clientes das incorporadoras. Aí é quem também escritura as nossas notas comerciais. A LBA hoje é o principal fundo dedicado a operações de crédito para incorporadoras do segmento econômico. A gente está falando do crédito associativo da Caixa, que é Minha Casa Minha Vida, e SBPE, em sua maioria, Minha Casa Minha Vida. Então, 100% dos nossos clientes são incorporadoras de médio e pequeno porte, e o nosso principal produto é a antecipação de recebíveis do pró-soluto, que é um ativo que todas essas incorporadoras têm, e nem sempre elas têm essa consciência de que ele pode se tornar líquido e ajudar, por exemplo, no fluxo de caixa da companhia. Então, a gente já fez mais de 200 operações, sempre nesse modelo de antecipação dos recebíveis de pró-soluto, em mais de 70 incorporadoras, Brasil inteiro, desde Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até Teresina, no Piauí. A nossa operação, hoje, ela é feita utilizando uma nota comercial, né, e é parte do processo que a gente faz aqui junto com a Keitech. E nessa nota comercial a gente utiliza o fluxo dos recebíveis de pró-soluto como garantia. Então, em resumo, a operação ela é sempre uma nota emitida pela SPE ou pela própria incorporadora, trazendo como garantia esse fluxo de recebíveis que está previsto, que vem das vendas, né, dos apartamentos da incorporadora. Antes da parceria com a QI, nós já tínhamos a QI como administradora do nosso fundo, só que aí nós tínhamos vários outros fornecedores para partes diferentes do processo. Então, a nossa operação, ela prevê que as liquidações dos boletos dos clientes das incorporadoras aconteçam numa conta escrow. Então, a gente tem uma conta escrow para cada operação que a gente faz. Essas contas ficavam num outro parceiro bancarizador. A gente já teve um cenário em que a própria nota comercial, ou a CCB, que foi um instrumento que a gente já usou lá atrás, era emitida também por outro parceiro bancarizador. Então isso trazia uma complexidade maior para o nosso processo, tanto de liquidação, que a gente tem que envolver as figuras de gestor, administrador, o escriturador da nota comercial, quanto para a gestão de operações que já estão liquidadas, que aí vem muito esse fluxo de monitorar cada uma das contas escrows, e quanto mais fornecedores, mais complexidade, mais atrito a gente tem nesse processo, que era justamente o cenário que nós tínhamos antes dessa parceria. A escolha da Keitech foi justamente para a gente ter um único fornecedor nesse processo de ponta a ponta. Então hoje a gente tem a QI como administradora do fundo e agente de custódia. A QI é quem tem todas as contas escrows das nossas operações, acho que são mais de 150 contas hoje. É também por onde a gente emite todos os boletos dos clientes das incorporadoras. Aí é quem também escritura as nossas notas comerciais. Eu costumo dizer que na LBA a gente tem uma paranoia por eficiência de processo. A gente sabe que o que a gente vende é capital para atender uma dor de necessidade de capital dos nossos clientes, e quem tem necessidade de capital tem urgência. Então a gente sempre tem muito isso em mente, de atender o nosso cliente sempre de uma forma mais simples possível e mais rápido possível. Ter um fornecedor único para esse processo todo de ponta a ponta nos permitiu trabalhar com mais agilidade nesse processo, desde a liquidação até acompanhamento das operações. Então, na prática, significa a gente conseguir fazer mais operações com a mesma estrutura que nós já tínhamos, otimizando o processo, e também fazer operações mais rapidamente, né? A gente sempre quer liquidar, entregar o dinheiro para o nosso cliente o quanto antes, e esse processo unificado trouxe muito esse ganho. Desde a entrada de uma nova incorporadora para fazer uma nova operação, né, até a gente chegar no ponto da liquidação, que é o momento que a gente entrega o recurso para o incorporador, tem uma série de passos que o cliente às vezes nem tem essa visibilidade, né, mas a gente precisa fazer todo o processo de estruturação da operação, que envolve confecção de minutas, a aprovação deste novo cliente no fundo, que é o cadastro de cedentes. Tem a avaliação de lastro, e nesse caso o lastro das nossas operações são os contratos de venda dos apartamentos, é um volume de contratos que é relevante. Após a aprovação do cedente, aprovação de minutas, os processos de assinatura, validação de lastro, aí sim a gente tem um momento de liquidação, que é a entrega do recurso para o cliente.
E após isso, a gente tem mês a mês todo o processo de boletagem desses clientes, de monitorar essa boletagem, garantir que os recebíveis entrem nas contas escros e fazer os processos de baixa no fundo. Todo esse processo hoje, de ponta a ponta, desde o cadastro do cedente, emissão da nota, a própria liquidação, a emissão dos boletos, a gestão das contas escros, a gente faz tendo a QI como parceira por trás disso. A gente está muito otimista com o mercado que a gente atua e com a nossa própria atuação. O ano passado foi um ano ótimo para nós, a gente cresceu bastante o nosso volume de operações, de clientes atendidos, e a gente quer atender cada vez mais nos clientes que a gente já tem, mantendo o perfil de cliente que a gente já tem, que é o incorporador pequeno e médio que atua no segmento econômico, atender cada vez mais dores, né? Então a gente já faz a antecipação de recebível do pró-soluto, que é no momento em que ele já tem um repasse feito com a Caixa, a gente já tem a possibilidade de crédito ponte, que é um momento anterior a ele ter o repasse com a Caixa, e a gente está elaborando outras formas de atender outras dores, voltando nessa linha do tempo, para esse mesmo cliente, para ser uma espécie de resolve tudo desse incorporador.